Grata, Miguel, boa noite a todos, mais uma vez. Então, como o Miguel já falou, o nosso tema da palestra de hoje é Pai, o que devemos esperar? Então, para a gente iniciar, né, a nossa conversa hoje, a nossa palestra, eu separei a mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem com o nome Paz. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios 6:4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de mulheres e de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de reconhecer-lhes o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Certo. Então vamos fechar os nossos olhos agora para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nos reunimos neste momento para agradecer. Temos diariamente novas oportunidades de sermos filhos melhores. Nós viemos aqui agradecer também pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso labor, que é tão importante para todos nós. Rogamos, Pai, aos nossos irmãos e irmãs que hoje se encontram hospitalizados, os que estão necessitando de saúde física, outros de saúde emocional, que suas bênçãos derrame sobre todos nós e que possamos ser filhos melhores, sempre buscando os preceitos e tendo Jesus como nosso guia e mestre, e que possamos aprender que o amor, ele precisa reinar em nossos corações. Pai amado, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, como eu falei, gente, o tema de hoje, né, Pai, o que devemos esperar? Eu gostaria de iniciar essa palestra de hoje, né, falando um pouquinho, né, sobre a minha experiência, né, com o meu pai. Então, eu realmente, assim, posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, né, no quesito pai, né, porque eu tive boas lições, né. O meu pai sempre foi um homem
muito honesto, muito trabalhador, né? Mesmo assim com as falhas, que é muito natural, ele também é um espírito como eu, né? Num processo, igual a mim, num processo de evolução. Então, sei bem que ele fez tudo o que ele podia no momento, né, de dificuldades, muitas vezes nas falhas, que ele fez o que ele poderia ter feito para me ofertar, tanto a mim quanto as minhas irmãs e meu irmão, né, todas as possibilidades para a gente nos tornarmos o que nós somos hoje, né? Então, assim, eu acredito, eu vejo que meu pai, ele está cumprindo a missão dele, né, que ele veio aqui com essa, né, responsabilidade, essa missão. Então, meu pai vem cumprindo essa responsabilidade. E assim, né, realmente essa oportunidade que eu tive, né, realmente me ajudou a trilhar os meus caminhos, né, todos os valores e princípios que o meu pai, né, juntamente com a minha mãe, né, puderam me proporcionar. Então, realmente, eu sou uma pessoa muito feliz por isso. E nesse sentido, né, que a gente está falando aqui sobre, né, a paternidade em si, eu vou trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 208, né, e ela traz aqui um questionamento para a gente poder examinar, né, essa responsabilidade do pai, né, perante os seus filhos. Então é a questão 208. Ela diz assim: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre o dos filhos após o nascimento destes? E a resposta dos espíritos é muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, gente, olha só, né? Os espíritos, eles realmente, eles não medem as palavras para falar com a gente. Então, realmente, assim, se falhar, realmente, né, podem ser aí, são considerados, né, culpados porque eles não fizeram por onde, né? Então, só que assim, nós sabemos, né, dentro da doutrina espírita, que existem realmente, assim, que existem ligações, que nós nascemos, né, no berço, onde realmente vai ser possível que a gente possa desenvolver o que nós realmente temos que desenvolver nessa encarnação. Então, essa família, ela já é programada. Então, nós sabemos que ela vem já dentro de uma programação, né? Então, aqui, a gente pode entender que na Terra, né, é um projeto educacional, né? Deus, então, ele já, né, Jesus ali na sua arquitetura, ele traz aí, né, uma lei divina, né, que dá ao espírito todas essas oportunidades de renascer, né, o renascimento junto a seres, ou seja, a espíritos que têm condições de nos ajudar, né, a desenvolver, nos aprimorar, né? Então recebe para isso, né, nós recebemos uma organização física apropriada para tal, né, e dentro das experiências que nós vamos passar, né, necessitar, né, dentro desse grupo familiar. Então a gente precisa assim entender isso, que esse meio que nós estamos inseridos, tanto, né, fisicamente, quanto no grupo familiar, no meio material e social, são características que nos estimularão a exercitar aí as nossas capacidades, os nossos sentimentos, né, a treinar aí dentro desse meio familiar os nossos sentimentos, as nossas mazelas, né, o que nós precisamos aí desenvolver da nossa moral, tanto na parte espiritual, quanto também na parte intelectual, né. Então a gente vai, o ideal é a gente conseguir, então, ir desenvolvendo nessas três áreas, né. Então, os pais,
né, nessa conjuntura toda, eles exercem um papel muito, o pai, os pais, e hoje falando mais especificamente do pai, exercem uma função muito importante, né, de proteger essa criança, né, nesses primeiros anos de fragilidade. O que nós precisamos, né, nós precisamos desse amparo, desse carinho, né, até que os anos, né, de mais idade a gente possa despertar, né, despertar na nossa consciência para que a gente possa trilhar o nosso caminho. Os pais estão ali, é a primeira instituição, né, que nós nos deparamos, então isso é muito importante. E aí a gente vai crescendo, nos desenvolvendo, depois nós vamos para a escola, a igreja. Então, assim, todos esses lugares, né, que nós vamos passando vão também colaborando para esse nosso desenvolvimento, né? Então, nós vamos desenvolver o amor, né, uma consciência de amor, né, para o bem, para a verdade, né? E isso, realmente, né, a gente pode ver dentro da doutrina espírita, onde a gente pode ir acompanhando, né, muitos exemplos, né, que a gente tem de passagens bíblicas. Eu vou citar daqui a pouquinho. Eu gosto muito, muito mesmo da parábola do filho pródigo, né? Então eu acho muito interessante a forma, né, como esse pai ali, né, recebeu o seu filho depois. Então, contudo, né, a gente sabe também que os pais, ou o pai, ele não está sozinho nesta tarefa ou nesta missão, desafio complexo da paternidade. Então, contam aqui na Terra com a família, né? Por quê? Porque normalmente quando um pai ou uma mãe tem uma dificuldade, o que eles fazem, né? Eles vão recorrer a familiares, a pessoas, né, que já tiveram aquela experiência para nos ajudar. Então, nós não estamos sozinhos aí. Né? Temos também o amparo aí de professores, quando essa criança começa a estudar, né? O próprio trabalho também de outros especialistas, né, profissionais, que muitas vezes a criança precisa, necessita, né, nesses primeiros anos de vida, ou mais para frente também, né? Como todos o acesso que nós temos de informações hoje, né? Então, realmente, nós temos um arcabouço de informações muito grande sobre o desenvolvimento de uma criança, né? O que esperar, né, do desenvolvimento da criança. Então, o pai, ele pode, né? O pai, a mãe, né, eles podem ali buscar esses meios para poder cumprir aí a sua tarefa, né? A tarefa que veio, né, cumprir a missão, né, da paternidade. E também temos, lógico, não podemos esquecer da espiritualidade, né, que sempre está nos amparando. A gente pode perceber que a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, ou nossos espíritos benfeitores, né, estão sempre ali para também nos auxiliar, né, a buscar ali o pai, né, a essa melhor maneira, né, serem intuídos, inspirados, é a melhor maneira de poder criar os seus filhos. E temos também, lógico, né, a gente sempre é importante lembrar, falar sobre a prece, sobre o recolhimento, né, aquele pai que muitas vezes tem aquela dúvida, pense, examina dentro das suas orações, pede inspiração, né, a Deus, a Jesus, né, porque daí a gente pode perceber aí que esse pai está buscando, né, fazer aí o que ele pode com as ferramentas e o conhecimento que ele tem, não é verdade? Então, ainda para que a gente possa embasar um pouco mais aqui a nossa conversa, temos também dentro, né, do Livro dos Espíritos, né, a questão 582. Ela elucida um pouquinho mais sobre a questão da paternidade como missão. Então, na questão 582, a pergunta é a seguinte: pode-se considerar a paternidade como missão? Os espíritos respondem: sem dúvida, é uma missão. Ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais,
a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons frutos, que deem bons e abundantes frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências desta queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. Então, olha só, né? Os espíritos dizem, então, que é, sim, uma missão, né? Ser pais. Então, né, para quem ainda tinha alguma dúvida, né, de que tem alguma missão aqui na Terra, é uma missão ser pai. A paternidade realmente é uma missão. Então, a gente pode pensar, né, que a gente pode compreender muitas questões, né, a partir desta leitura, né? Porque, veja bem, nós temos que, né, o pai, né, vamos falar mais especificamente, ele precisa, então, dirigir o filho pelo caminho do bem. Então, em tese, esse pai precisa do quê? Esse pai precisa conhecer esse caminho do bem. Porque como ele vai direcionar o seu filho se ele não conhece esse caminho? Então, esse pai, quando assume, o ideal, né, gente? Eu estou falando aqui de um ideal. É ele conhecer, né, esse caminho do bem e, consequentemente, nós sabemos, né, dentro da psicologia, que os filhos, até uma determinada idade, eles copiam, né, os pais. Ele vê o pai como herói, e isso vai passar mais ao longo do tempo, né? Lá na primeira infância, isso ocorre, é muito comum. Então, a questão, né, desse caminho do bem é um ponto muito importante para a gente, para reflexão, né? Então, nós estamos no caminho do bem? Nós estamos trilhando esse caminho do bem para que a gente possa ensinar esse caminho do bem para o nosso filho? Qual exemplo eu estou ofertando para o meu filho ou para a minha filha? Como eu falei anteriormente, eu gosto muito da parábola do filho pródigo, né? Que está ali em Lucas 15, 11 e 32. Eu não vou ler a parábola toda, eu acredito que todos devem conhecer, eu vou citar aqui, né, um pedacinho. Né? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, e a história continua, né? Que ele passou fome, que ele sofreu, e ele começou a examinar, né, a situação em que ele se encontrava. Só que ele resolveu voltar. E o seu pai, como que ele o recebeu? Né? Esse pai, no meu ponto de vista, ele foi realmente o pai que ele deveria ser. Ele acolheu o filho, sabendo que se ele virasse as costas, esse filho, ele já havia sofrido, né? Você vê, olha só, né, a grandiosidade dessa parábola. Esse pai, ele tinha a sensibilidade de perceber que esse filho já havia sofrido, já havia passado pelo que ele precisava passar. Então, quando esse filho voltou, ele disse: o meu filho que estava morto renasceu. Hoje ele está vivo, então vamos comemorar. Então esse pai recebeu esse filho. Então, para mim, essa parábola, né, retrata para mim o pai que está cumprindo a missão, né, de mesmo, né, que o filho tenha se equivocado, mesmo que o filho tenha, né, desperdiçado ali os seus recursos, ele
voltou e ainda, né, ele recebeu o seu filho e ainda o recebeu com muita festa, né? Então, para mim, né, eu realmente acredito que é um pai que vem cumprindo, que cumpriu a sua missão. E que nós podemos aprender muito com a atitude desse pai, né? Quantas vezes o pai, ele muitas vezes faz uma correção, né, muito dura, muito brusca, que muitas vezes faz afastar o filho, ao invés de aproximar esse filho, né? Então é importante a gente pensar nisso. Será que temos a sensibilidade de perceber que esse filho ele já pagou pelo equívoco, né? E que se a gente, digamos assim, cobrar, né, demasiadamente. Então, nas leituras que eu fiz, todas elas trazem que é importante o equilíbrio, nem tanto excesso de ternura, nem tanto excesso de correção, né, daquele impulso muito firme. Todas as leituras falam de equilíbrio, atenção, mais amor. Então, assim, realmente serve para todos nós, né? Não só hoje, claro, né? Em essa palestra ela tem aí uma dedicatória, né? Pelo Dia dos Pais que se aproxima, mas a gente pode pensar, né? Nessa palestra para todos nós, né? O quanto de nós aqui estamos tendo esse equilíbrio. Será que estamos tendo esse equilíbrio na correção ou no excesso de ternura, né? Então, quando tem um excesso em algo, é porque tem uma escassez do outro lado, e vice-versa, né? Então, quando eu tenho um excesso aqui, possivelmente eu vou ter uma escassez aqui. Então, quando isso se desequilibra, a gente pode perceber aí que esses comportamentos vão aparecendo situações, né, e comportamentos nesses filhos, né? Então, assim, é importante a gente examinar como é que nós estamos lidando, né, com os nossos filhos. E isso eu digo de um modo geral, né? Hoje eu digo que a palestra ela né, aí dedicada aos nossos queridos pais, mas a gente pode aprender muito com isso também. Porque a gente sabe, né, da pluralidade, né, das existências, né? Então, ora, podemos estar aqui, né, em outras condições, né? Então, Deus, né, também é Pai, nós sabemos, né? E nos educa o tempo todo, né? Então, a gente está tendo sempre oportunidade de aprender, de nos educar. Então, e Ele também supre as nossas necessidades. Nós não estamos aí soltos. Então, a gente tem sempre esse amparo. Muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas nós temos. Então, hoje o que a gente pode verificar, como eu estava falando agora há pouco? Um dos grandes males, né, emocionais e sociais, né, resultantes assim dessa negligência, nós vemos muitas vezes filhos, né, que muitas vezes tomaram caminhos que não foram tão bons. Nós podemos perceber que sim, que estão ligados, são resultantes, né, de negligências mesmo de muitos pais, né, ou mães também, né, para com a sua missão, realmente não conseguiram ou não se atentaram, ou como a mensagem, né, inicial falou, se enveredaram por outros caminhos e realmente não conseguiram compreender, né? E a gente sabe que muitas vezes, né, a paternidade, a maternidade não é programada por nós, né? Mas que ela vem programada já, né, na nossa vinda, né, antes da nossa vinda. Então, o nosso mundo, né, e os nossos filhos, eles solicitam, né, que nos abracemos com amor, né, e a gente entenda, né, que a gente tem essa tarefa, o pai, principalmente, né, aqui hoje, tem essa tarefa de educar. Então, ele precisa se educar para educar.
Então, é uma dupla missão. O pai entende aí que tem uma dupla missão, né? Se educar e educar, né, Miguel? Miguel até deu uma risadinha ali, porque acho que tá pensando aí, né? E aí, pra gente ir para nossa finalização, eu quero ler uma mensagem, tá? Que eu separei aqui, que eu achei muito legal, muito interessante. E depois a gente faz a nossa oração final. O nome da mensagem é O Dia dos Pais é o Dia de Deus, tá? Pelo Espírito Emmanuel, tá? Tá no livro Seara de Fé, Francisco Cândido Xavier. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angelicais de ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas ocasiões alquebrada por dentro. Sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra hoje institui datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Espero que os pais tenham gostado. Então, gente, eu vou aqui então, peço para vocês fecharem os olhos neste momento e possamos agradecer mais uma vez a Deus, aos abnegados espíritos superiores que estão aqui presentes em nossos lares, que sempre estão nos auxiliando. Queremos pedir ao Pai compreensão do que ouvimos hoje e que essas palavras elas possam ressoar em nossos corações e que a gente possa aprender sempre, pois sabemos que podemos sempre melhorar, podemos sempre dar o melhor de nós, como pais, como mães, como nós queremos ser vistos pelos nossos filhos, ou os exemplos que nós queremos dar. Pai, agradeço a oportunidade de falar a alguns corações aqui hoje e que essa mensagem ela possa ressoar em nossos corações. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.